Paz do Senhor, igreja. Amém. Hoje a gente quer finalizar as nossas ministrações acerca do exílio. E a gente mescla um exílio com o outro. Mas a ideia é nós compreendermos mais e mais acerca da obra redentora do Senhor Jesus. No primeiro encontro para nós tratarmos desse tema, nós abrimos a escritura em Jeremias 29, eu queria que vocês abrissem lá comigo em Jeremias 29. E nós ficamos um pouco caminhando dentro dessas palavras do profeta Isaías, essa carta que ele escreveu àqueles que estavam distantes no exílio. E a salvação do povo de Deus aconteceria distante da terra que ele havia prometido. O livramento que vai se suceder arrancando eles do local da promessa. E tudo que foi prometido aos antepassados quando nós caminhamos pela Escritura, e o que foi prometido a Abraão, que andou por todas aquelas regiões de Harã, primeiro ele para em Siquém, que depois é chamado na época de Jesus Cristo de Sicar, e que onde ele tem aquele encontro com aquela mulher samaritana junto ao poço. Ali foi o primeiro lugar que Abraão se estabeleceu e colocou um altar. No retorno, quando na verdade já libertos do Egito, após 40 anos no deserto, quando Moisés ele começa a trazer o seu último discurso, que pra gente é chamado de Deuteronômio, é um nome tão estranho, né? Deuteronômio, que significa repetição da norma, repetição daquilo, das palavras, né? Do nome, Deuteronômio. Mas, para os hebreus, o nome daquele livro seria Devarim, que significa palavras de Moisés, porque Moisés ele está do lado de cá do Rio Jordão, ele já olhando, atravessando o rio, ele está ali, a paisagem que está diante dele é o Vale do Jordão. E atravessando o rio é Canaã. E existe uma ordem de Deus, não, você não vai atravessar. E ele é nesse ambiente que ele se sente responsável por deixar suas últimas instruções. E o livro de Deuteronômio é basicamente isso. E ele vira e ainda diz o seguinte: quando vocês tomarem essa terra, quando vocês atravessarem para o lado de lá, vocês vão até Siquém, e Siquém, que é uma região montanhosa, do lado leste de Siquém fica o Monte Gezirim, que vocês já ouviram falar, que é aquele monte que aquela mulher samaritana diz, olha, eles dizem que o local de adoração é aqui. E do outro lado fica o Monte Ebal. E Moisés ele vira para aquele povo, distribui 6 tribos em cada um dos montes, incluindo nesse caso a tribo de Levi. E ele diz que era para estabelecer um altar em Ebal, e cada pedra era para escrever
cada palavra do livro da lei. E era para levantar aquele altar, nas pedras estariam inscritas o livro da lei, Josué vai cumprir isso, e eles ali fariam uma oferta ao Senhor. Uma parte estaria em Gerizim, a outra parte em Ebal. Eu estou dizendo isso para que vocês entendam esse conteúdo, esse contexto, onde aquele local é a terra da promessa, mas agora estão distantes. Agora a promessa, ela já nem mais se alcança com os olhos. Agora o que existe de promessa é apenas a profecia. O local físico da promessa já está distante deles. E é nesse contexto, foi nesse contexto que nós abrimos a nossa sequência de estudos e que hoje eu pretendo finalizá-la. No verso 29, a partir do verso 4, aquela carta capítulo 29, a partir do verso 4, a carta de Jeremias aos exilados, ele diz, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Ele diz, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos de Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. E os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde eu os deportei, diz o Senhor. E a gente para por aqui hoje, na nossa leitura. Uma ordem específica e clara do Senhor. Prosperem, construam casas, comam do fruto. E nós já falamos anteriormente, no nosso encontro passado, em encontros passados a gente vem falando que Canaã não era o melhor lugar, nunca foi o melhor lugar para se estabelecer. Estabelecer-se junto aos rios era o melhor lugar, mas o melhor rio de Canaã, perto dos nossos rios aqui do Brasil, seria um riacho. A gente tem dito isso continuamente. Em Canaã, o grande diferencial era justamente a dependência de Deus. Por quê? Se o povo de Israel cumprisse, se ele guardasse a lei do Senhor e não se entregasse àqueles deuses estranhos,
e não buscasse a idolatria, e não fizesse acordos com aquelas nações as quais o Senhor determinou ou que fossem destruídas, porque 7 nações especificamente, o Senhor tinha determinado a destruição completa. Era os heteus, né, os hititas, os jebuseus, os girgazeus, os cananeus, os heveus, os perizeus e os amorreus. Todos esses eram para ser extirpados por completo. Outras nações, quando fossem subjugados, o Senhor falou: olha, eu não vou destruir tudo, eu vou à frente de vocês, tomando posse de tudo, mas eu não posso chegar e deixando lá um deserto. É aos poucos que eu vou dar essa conquista para vocês. Por quê? Porque senão as cidades serão destruídas. Se eu entrar com força, as cidades serão destruídas, e o que antes era campos para vocês poderem aproveitar, o que antes eram já uma terra e cidades já fortificadas, que é só vocês tomarem posse, vão se tornar um local de habitação de chacais e animais selvagens. A promessa do Senhor se estabelecia ali, mas agora eles estão retirados para junto aos rios do começo, onde ali junto aos rios, você já tinha naturalmente, a terra já te entregava naturalmente muito mais frutos. Por isso que esses impérios, e nós temos dito isso, que a questão lógica é essa: esses impérios, eles prosperavam, se tornavam muito fortalecidos, porque a região junto a rios era a região onde mais se estabeleciam comunidade. Esse povo, quando se unia, e quando eles se determinavam, por exemplo, a perseguir e agora a montar uma comunidade extremamente forte, pronto, eles iam derrotando todo mundo que estava perto. E agora eles estão lá, junto aos rios, mais distantes da promessa. E qual é a principal promessa? Não é a terra, porque a terra nunca foi deles. Eu acho impressionante esse ponto que as pessoas não entendem da Escritura com relação ao direito de propriedade. Quer dizer, muitas pessoas não entendem. O direito de propriedade que existe na lei de Moisés é diferente do nosso direito de propriedade. O nosso direito de propriedade é quase que um direito absoluto. Não é absoluto, é relativo ainda, mas ele é muito mais forte do que especificamente, quer dizer, ele é muito mais individualista. Eu não vou dizer mais forte, mas muito mais individualista do que o direito de propriedade que existia na lei de Moisés. O direito de propriedade da lei de Moisés estava estabelecido no seguinte: primeiro, a propriedade da terra era exclusiva do Senhor. Qualquer cada uma das tribos, elas se organizariam dentro daqueles limites que eles iam sortear. Eles fizeram aquele recenseamento, já da segunda, os que sobraram, né, os que atravessaram o deserto depois dos 40 anos, eles levantam, fazem o recenseamento, e as tribos que têm mais homens, de 20 anos para cima, as tribos que tinham mais homens, elas são as que vão receber uma porção de limite maior da terra. As que têm menos pessoas vão receber porções menores da terra. Só que aquela porção que, por exemplo, é dada a uma determinada tribo, aquela porção, ela não poderia, em hipótese alguma, ser transferida para outra tribo. E como que acontecia na descendência? Porque poderia haver casamentos, poderia haver isso, poderia haver dívidas. E dívidas em dívidas, às vezes quando você vai até um banco, às vezes você entrega teu patrimônio em garantia. Você entrega ali o teu apartamento, a tua casa, o teu lote em hipoteca para o banco para poder ganhar algum recurso. Essas dívidas que havia entre o povo de Israel, o Senhor já tinha estabelecido detalhadamente como que isso seria devolvido àqueles a quem seria de direito. Por que eu estou contando isso tudo para vocês? Porque o tema da nossa pregação hoje é mordomia no exílio, é administração
dos recursos e dos bens no exílio. É importante falar sobre patrimônio para se falar de mordomia no exílio. E então, por exemplo, imaginemos, a tribo de Levi não tem patrimônio ali, porque o Senhor disse que ele que era a herança da tribo de Levi, mas todas as outras tribos, né? Rúben, Judá, Simeão, Issacar, Zebulon, Gade, Asser, Dan, Benjamim, Efraim, aí, todas as tribos, não estou lembrando todas, Naftali, Dan, todas as tribos juntas, né? Cada uma que recebe o seu ponto, se uma tribo vai e compra, se algum ente dessa tribo, desse clã, compra ou ganha em garantia uma terra de outro clã, após 50 anos, que era o ano do jubileu, necessariamente a dívida deveria ser perdoada e a terra voltaria para a tribo comum. Ou seja, só existia um direito no máximo de arrendamento do território. No máximo de arrendamento do território. O Senhor, Ele estabelece tudo de modo perfeito. E as tribos tinham que estar submetidas àquilo, mas agora elas estão no exílio. No exílio, as coisas, o direito patrimonial, a administração das coisas não vão seguir a regra rígida que existe em Canaã. E é por isso que não se aplicam, porque a justiça, a forma, o direito social que existe em Canaã, se vocês notarem, ele é extremamente perfeito. É pensado até mesmo, porque quando se fala de pobreza no mundo antigo, não é pobreza igual a gente vê aqui. A gente vê aqui um mendigo, ele carregando uma sacolinha normalmente com algumas mudas de roupa. No mundo antigo, o cara pobre, ele tinha uma manta e era só aquela manta. Então, se porventura ele pegava e falava, olha, me empresta isso daqui para eu comprar comida e você fica com a minha manta como penhor para eu te pagar. E o inverno na região de Jerusalém é um inverno tenso. Na região de Canaã, em algumas ocasiões o inverno chega a nevar. Ele diz o seguinte, se você pega a capa de uma pessoa pobre como penhor, no final do dia, devolva. A lei ela é estabelecida de modo para trazer um equilíbrio social, sofisticado como nunca se poderia imaginar. As uvas, se você colocasse, por exemplo, você plantasse uma vinha, você colhia as uvas, só que as que ficavam, era lícito qualquer estrangeiro, viúva, necessitado, pobre necessitado, ou órfão, adentrar naquele campo e pegar. Isso não era furto, não era roubo, não era nada disso. Nota que você era autorizado eu entrar em qualquer campo, mesmo não sendo pobre, e eu colher espigas com a minha mão. Isso não era roubo. A forma patrimonial se estabelecia para atender uma justiça social que atenderia um faminto. Na hora da colheita do trigo, se porventura ficasse alguma eira sem colher, ou ficasse algum ponto sem colher, ele dizia, não volte lá para colher aquilo. Desde que aqueles outros que têm necessidade, eles possam se aproveitar do que sobeja, do que sobra desses grãos. A justiça social era aplicada de modo perfeito. Numa preocupação com o pobre, com a viúva, com o necessitado, até mesmo nas ofertas, sejam ofertas de comunhão, sejam ofertas voluntárias, sejam ofertas pela culpa, sejam ofertas pelo pecado, sejam ofertas de apresentação dos primeiros frutos, quaisquer, até a forma da apresentação das ofertas estava estabelecida debaixo desse senso de justiça. Onde o mais pobre, quem era muito pobre, às vezes levava só um punhadinho de farinha
para poder apresentar. Enquanto muito rico, que tinha muitas posses, ele entregava conforme os ditames da lei, a depender do que ele estava oferecendo. Oferta voluntária, oferta de comunhão, oferta de primeiros frutos, e tudo isso. Nós estamos no exílio. E a administração dos nossos bens no exílio, primeira coisa que eu quero dizer para vocês: estar no exílio não significa que a gente tem que viver com um voto de pobreza. Não, arranquem isso do coração de vocês. O problema é que muitas pessoas que estão no exílio, e a gente falou isso um pouco no domingo passado, eles vão transformando o ganho patrimonial do tempo de exílio, eles vão convertendo este ganho patrimonial e colocando isso em primeiro lugar. E o reino de Deus vai sempre sendo esquecido. O que o reino de Deus é? É alegria, é paz, é justiça. Alegria, paz, justiça. E ganhos, sejam patrimoniais, ganhos que você tem, prosperidade que você vive aqui. Primeiro, não se estabelecem debaixo de uma ordem, de um vínculo, conforme é no Velho Testamento, onde eu dependo de fazer isso, vamos dizer, eu dependo de entregar isso para o Senhor para que eu ganhe prosperidade. Não, não, não. A benevolência já foi entregue. Esse é o primeiro ponto. Eu falei para você, a gente tem dito isso. Primeiro o Senhor, Ele nos dá a salvação, a benevolência se manifesta, depois Ele entrega as instruções, o que a gente chama de lei, na verdade são instruções. Ele entrega as instruções para que nós possamos viver em obediência àquelas instruções. As instruções da lei de Moisés não nos cabem mais. As instruções e mandamentos e ordenanças de Cristo é que casam direitinho com o que a gente prega, com o que a gente vive, com o que a gente vê. Mas, estando no exílio, nós precisamos aprender a fazer uma leitura contextual do nosso tempo, para a partir daí nós buscarmos caminhos de prosperidade, sim. Muito obrigado. Caminhos de prosperidade, sim. E essa prosperidade, quando ela é colocada em segundo plano, não é o alvo da nossa vida. Não é o alvo. Ela é apenas algo secundário. Aquilo que vai me permitir, primeiramente, atravessar este tempo com um pouco mais de segurança. Eu estou falando aqui que não que aquilo vai te dar segurança, mas com um pouco mais de segurança, porque o Senhor te deu inteligência e capacidade para muitas das vezes alcançar isso. Mas quem dá é sempre Ele. Todo dom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, aquele que não muda e em quem não há sombra de variação. No nosso tempo, a gente vive, parece que não existe equilíbrio entre os crentes, né? Ou o crente ele tem que se tornar um ambicioso, ávido, por tomar posse de tudo. Eu tomo posse da terra, eu tomo posse disso, eu tomo posse daquilo outro, eu tomo posse daquilo, Ou ele vira um cara ávido dessa forma, ou ele vive debaixo de um voto de pobreza franciscano, quase assim. É ou não é? Não, porque o dinheiro vai fazer meu coração se desviar, quando o problema sempre foi o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E quando eu falo que o desequilíbrio que é o problema, é porque para muitas pessoas, de fato, a busca da prosperidade, que se estabelece numa espécie de barganha com Deus, eu vou obedecer, eu vou dar o dízimo, eu vou dar as ofertas, assim Deus vai me prosperar. Cara, já corta isso do teu coração. A benevolência já lhe foi dada, você não barganha, você não troca nada com o Senhor.
Mas a prosperidade, às vezes o cara ele vai trabalhar, ele vai sacrificar a família, ele vai sacrificar os filhos, ele vai sacrificar o momento de comunhão com a igreja. O cara ele vai viver, um executivo, por exemplo, de uma grande empresa ou um CEO, ele vai viver de viagens em viagens, viagens em viagens, viagens em viagens, e não existe um tempo para congregar, não existe um tempo para nada, não existe um tempo para estar em comunhão, não existe nunca um tempo para que você possa exercer aquilo que o Senhor nos convida a exercer no reino. E aí tudo desestrutura. Tudo desestrutura. Agora, quando a gente encontra uma linha de equilíbrio e a gente faz leituras da realidade das coisas, e a gente aplica isso não com uma visão pessimista, porque tem muita gente também que vai para a visão pessimista, né? Ah, não, Deus me jogou nessa terra para ser um Jó. Aí, cara, já começa pensando tudo errado. Me jogou aqui para eu viver só a calamidade. Sim, tem pessoas que vão viver muitas calamidades do começo ao fim da vida. Existem histórias que são permeadas dessa forma. Mas isso não é a regra. Tal como tem um percentual pequeno de gente que vai ficar muito rico. É ou não é? Tem um percentual de gente que vai viver a vida inteira debaixo de calamidade. O próprio Jesus Cristo diz isso, reafirmando o que Moisés tinha dito. Ele fala, vocês sempre terão os pobres com vocês. Mas ele poderia dizer também, vocês sempre terão os ricos, dando emprego para vocês, dando isso, dando aquilo. As saídas para se conseguir vencer enquanto nós estamos no exílio são inúmeras. Há poucas semanas atrás, eu ia fazer uma visita lá na cidade do automóvel, a visitar um cliente. E aí eu pego, entro no Uber, e aí na hora que eu entrei no Uber, o banco do passageiro estava assim para frente, Eu sentei aqui no banco de trás, mas o banco do lado do motorista estava assim para frente. E tinha um monte de perfuminho, tinha uma plaquinha escrito bem-vindos, sirva-se à vontade, tinha uns chicletinhos, tinha algumas coisas assim. E aí tinha um monte de perfuminho que ele colocou lá, e já a chave Pix dele já feita no PVC, entendeu? Ele imprimiu no próprio PVC. Cara, uma graça, você entrava o Uber todo perfumado. Aí na hora que eu entrei e comecei a conversar com ele, ele começou a me contar como que era a vida dele. Ele sai de manhã cedo, e aí naquele dia ele já tinha vendido 2 perfumes, aqueles perfumes de bolso. E ele falou, esses dias eu peguei uma passageira e agora eu vou fazer isso aqui. Eu peguei uma passageira lá no setor hoteleiro sul, e ele me falou que muitas pessoas que viajam, quando desce do avião que procura, esqueceu a escova de dente, uma pasta de dente, esqueceu isso, esqueceu aquilo. Então eu vou deixar já uma necessaire aqui que eu vou vender isso junto. E aí aquele cara ele veio me contando o dinheiro que ele está fazendo, como que ele está conseguindo tudo, e ele foi me contando tudo que ele vem fazendo. Eu fiquei admirado, eu falei, cara, tem gente que olha para a adversidade, olha para o desemprego, e ele fala, quer saber, aqui eu vou encontrar uma saída, é para resolver minha vida. Tem gente que é desesperado, Na hora do problema, na hora que chega a crise, ele fala, eu vou vender já tudo, vou vender meu carro para pagar, vou vender, e tá naquele desespero. O cara não, ele fala, quer saber, eu vou fazer desse carro dinheiro. Na volta, eu peguei outro Uber. A história, gente, de prosperidade de cada um é bem interessante, Esse primeiro, quando ele terminou de me contar, meu coração estava alegre de saber como que ele estava fazendo o dinheirinho dele. Dinheirinho não, um bom dinheiro que dá para o cara fazer. O cara que ele é comunicativo, que ele vai fazendo isso, ele fazendo um bom dinheiro. Aí o segundo, na hora que eu entrei no carro, era um Polo. Na hora que eu entrei, eu falei, nossa, o primeiro Uber era cheiro de perfume. Eu falei, nossa, o carro tá novinho. Aí ele falou, não, tem que passar ali para abastecer rapidinho. Eu falei, e esse cheiro de novo? Aí ele falou, não, acabei de tirar da concessionária. Aí eu, sério, você é o primeiro passageiro. Eu falei, sério, cara? Ele falou, pois é, acabei de tirar lá da concessionária, você é o primeiro passageiro.
Então a gente está inaugurando, vou passar no posto, aí até ele mostrou lá, estava lá 1 quilômetro que ele tinha andado da concessionária da cidade de automóvel, me pegou, ia passar no posto, abastecer e vir para o Gama. Aí eu virei para ele, pô cara, parabéns, comecei a parabenizar ele, né? Ele falou, é o 5º carro que eu adquiro. Falei, cara, que bênção, cara, que maravilha isso. Aí ele chegou, né, e falou, não, mas vou te dizer como que eu estou adquirindo os carros. Aí entra a parte da história. Aí ele começou a me contar. Eu acho que ele não viu que eu estava com crachá, né, de onde eu trabalho. Ele falou, não, eu estava com outro carro, que já estava, tinha acabado de quitar ele, tinha financiado em tanto tempo. Não, onde que entrou a história? Eu perguntei para ele, e aí, mas então você tá com 5? Ele tô levando esse daqui porque eu já vou pôr para alugar. Eu falei, cara, mas esse carro zeradinho, você vai pôr para alugar? Não vão acabar com o teu carro não? Ele falou, não tem problema não, porque eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro. Daqui 3 anos, quando estiver já quitando, eu chamo os caras levam o carro, aviso para a seguradora me paga um novo. Aí na mesma hora eu calei a boca, né? Acabou minha alegria, eu tava parabenizando o cara, tava contagiado de felicidade, né? Acabou minha alegria. Aí eu fiquei sério, né? Aí ele parou no posto, ele viu que eu não estava mais conversando muito, que eu estava calado. Aí ele olha para trás assim com mais atenção, né? Enquanto estava no posto. Aí ele fala um palavrão, que começa com P, tem um Q no meio, vocês sabem, né? Eu não vi que você trabalhava em banco. Eu não vi que você trabalhava em banco. Falei, não, meu irmão, sustenta, eu não deixei levar pro coração não, pode me levar para casa. Vai que esse louco vira assim, não, vou parar aqui, vou matar logo a testemunha do crime. Eu sei lá o que vai acontecer. Sustenta, meu filho. Leva em paz pro Gama. Ainda tinha um caminho longo, né? Tava lá no CIA, ainda tinha que atravessar até o Gama. E o Gama você passa por uns vales meio estranhos, né? Para chegar aqui. Eu falei, não, deixa lá. E aí foi aquele silêncio abissal. Silêncio sinistro. Do plano até aqui, entendeu? Eu que normalmente quando pego essas viagens longas eu começo a conversar, eu sou conversador, falo do evangelho, falo disso, falo daquilo, e aí vira uma conversa bacana, foi só calado, entendeu? Aí eu desci aqui, no mesmo dia 2 experiências de prosperidade. E ele tentando justificar comigo, é o mais engraçado, né? Eu calado sem responder, e ele só tentando justificar. Fala, não, porque você tem que entender, né? Que enquanto eu fui honesto, enquanto eu era todo certinho, eu não conseguia nada. Aí depois falava, e eu não tiro de pobre não, eu tiro de quem tem. Eu falei, cara, que sensação de Robin Hood que esse cara tem, né? Só que pra si mesmo, né? O cara tá se achando um herói, velho. Isso, o cara acha que é o Robin Hood. Roubo dos ricos e dou pros pobres e o pobre sou eu. Entendeu? Roubo dos ricos e dou pro pobre aqui. E aí eu pensei, eu falei, gente, no mesmo dia, 2 viagens apresentando uma prosperidade que gera um monte de culpa, um monte de consciência, porque vai chegar um momento que as seguradoras elas vão perceber o que está acontecendo, porque o nome dele está vinculado a cada uma delas. E isso é uma fraude que ele está cometendo, crime de estelionato. E ele não entende que aquilo que fica repousando, aquela mosca que fica, aquela muriçoca que fica soando no ouvido da consciência dele o tempo todo, não é o grilo falante do Pinóquio, mas aquilo ali vai estourar em algum momento na vida dele. Enquanto o outro, ele conta com uma satisfação que você se alimenta da satisfação dele. A satisfação dele parece que ele está apresentando a oferta de cereal. É igual quando você ia apresentar as ofertas voluntárias para o sacerdote, né? Era muito boa as ofertas voluntárias, as ofertas de comunhão, né? O indivíduo ia lá, aí ele apresentava, ele que matava o novilho, né? E aí
terminavam, eles faziam toda a apresentação ao Senhor, depois eles pegavam a carne todinha, colocavam na grelha, lá do altar do holocausto, e todo mundo ia comer. Cara, a oferta terminava sempre num churrascão, com todo mundo participando, tava a família dele, terminava quase que um negócio meio gaúcho, cara. Entendeu? Aquele churrascão da melhor qualidade possível. Pensa nisso, que maravilha que é quando uma coisa ela é bem feita. Nós temos aqui duas pessoas que olharam para a dificuldade e cada uma fez uma interpretação. Uma com um coração bondoso, outro com um coração que ele desistiu da honestidade. E não somente isso, tem outros exemplos. Tinha um cara lá no banco, que uma vez ele foi abrir conta, e aí ele era MEI. Só que há muito tempo ele estava desenquadrado de MEI. E ele com a esposa dele, eles acordavam todo dia, antes das 3 da manhã. Acordava ele e a esposa dele. Eles moravam no Sítio do Gama. Vocês já viram que o Sítio do Gama, gente, não parece Santa Maria. Entendeu? É mais bonito que o Gama. Não é não? E aí eles moravam lá numa casa boa, tinha construído. Ele acordava com a esposa dele todo dia esse horário. Eles assavam pão de queijo, assavam coxinha, faziam o café, fazia tudo, eles preparavam tudo. Iam lá para aquele setor hospitalar, que fica ali onde fica o Santa Lúcia, ali na Asa Sul. Iam lá, antes das 6 da manhã, ele estava chegando lá. Meu amigo, aí na hora que abre aquela coxinha, foi feita de madrugada, que sai o cheiro daquele frango subindo, o povo vindo, chegando para o trabalho, ou saindo de plantão. Cara, eles acabavam todo dia, 9 horas da manhã, eles tinham vendido tudo. Compraram casa no Sítio do Gama. Ele estava fazendo um consórcio, ele estava escolhendo que caminhonete ele queria comprar. Ele estava entre a Oroch e um Atoro. O cara estava andando de touro. Ele e a esposa dele, as filhas, estão fazendo faculdade. E o cara tá vendendo isso. Ele chega com um monte lá, entendeu? E vende tudo, não fica nada. Até 9, 9h30 da manhã, normalmente ele falava, já acabou. Aí eu saio com minha esposa a gente já compra o que vai ter que fazer para outro dia, aí que a gente vai para casa dormir, dorme cedo todo dia. Mas prosperando de uma forma assim que é inacreditável. Olhando para estas coisas e buscando caminhos que vão abrir portas. E quando esses empresários, eu estou no Banco do Brasil há 14 anos, e eu acho que pelo menos uns 12 anos e meio é trabalhando com pessoa jurídica. Gente do céu, é cada história que a gente vê do povo vencendo, que é uma coisa inacreditável. Gente que vem com nada, vai montando, vai olhando para isso, vai buscando oportunidade aqui, buscando oportunidade. O problema é quando a gente está no exílio e a gente fala, não, o Senhor, Ele disse para a gente descansar, não era para descansar no sábado. Ele fala, quer saber, eu vou descansar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E não tem um dia que a gente se ergue para poder falar, cara, eu vou transformar essa minha realidade, porque dessa forma eu vou abençoar a minha família. Dessa forma eu vou abençoar outras pessoas. Dessa forma eu vou encontrar, porque às vezes você precisa de um tempo de dedicação. Aqui em Brasília praticamente que sobra é concurso, né? Empreender em Brasília é um desafio único. E também ser empregado em Brasília, eu sei que é muito difícil. Mas quem pega ônibus todo dia, às vezes encontra no ônibus possibilidade de ficar ouvindo, de ficar se especializando, de ficar conhecendo uma nova técnica para um novo empreendimento, de ficar conhecendo Nós precisamos aprender a agir assim. Quem vai investir para concurso público é o investimento disso, tudo que vai te render aí uns 2 anos de tempo, mais ou menos, para você entrar num concurso mediano. Mas, cara, quem que juntando dinheiro em 2 anos vai ter um salário de 5, 6, 7 mil reais por mês? Quase ninguém.
E principalmente no concurso público é tomar posse mesmo, né? Tá lá o cargo, eu vou tomar posse, ser nomeado, tomar posse do cargo, porque é como se fosse, aquela matrícula é como se fosse um local mesmo que se torna dentro da sua posse. Então tem tudo isso. Mas não somente isso, dá para empreender de outras formas, dá para descobrir caminhos, dá para se especializar nisso, dá para se especializar naquilo. Muitos coaches da internet começam a vender facilidades e nunca o caminho vai ser simples, vai ser fácil. O povo judeu, eles têm um diferencial, porque o povo judeu, eles foram perseguidos praticamente em qualquer lugar que eles estiveram. Primeiro porque eles, por serem um povo, que eles se tornaram, principalmente após o exílio, se tornaram muito rígidos naquilo que eles acreditam. Então eles são um povo que naturalmente, eles são diferentes de todo mundo. Eles iam para qualquer país porque a última diáspora judaica, que aconteceu em 135 depois de Cristo, a destruição do templo se dá em 70 depois de Cristo, mas a última diáspora acontece em 135 depois de Cristo. E o povo judeu é espalhado mesmo. Inclusive o nome que antes era dado de Judéia, para aquela região, é mudado para Palestina, em homenagem aos filisteus, porque o nome Palestina vem do nome filisteu. Os palestinos são os antigos filisteus, por assim dizer. Mas os judeus, eles iam para qualquer lugar e as cidades diziam o seguinte: não compre nada de judeu. Cara, eles abriam a venda deles, ninguém comprava nada deles. O judeu, ele era um exímio carpinteiro, o cara fazia uma mesa como ninguém, eles falavam, não vou contratar nada deles, porque esse povo esquisito aí eu não quero fazer. O cara era um bom sapateiro, não vou fazer isso. Mas sabe o que sobrava para os judeus? Abrir banco, cuidar do dinheiro dos outros. Os judeus se tornaram exímios bancários e banqueiros. Por quê? Eles não podem, pela lei, emprestar juros entre eles. Isso é proibido pela lei mosaica. Entendeu? Mas para os estrangeiros, eles podem emprestar juros para todo mundo. E o que faltava para eles, como era na verdade, a única coisa que sobrava para eles fazerem era isso, eles aprendem a lidar muito bem com isso. No exílio, o que os judeus, eles eram, anteriormente, eles eram pastores por natureza. Abraão foi pastor, Isaac foi pastor. Isaac estava onde quando Rebeca vem chegando? Ele estava no campo, estava orando, porque ele estava trabalhando, pastoreando. Jacó foi pastor. Quando aqueles 70 vão lá para o Egito, né, que a descendência de Jacó está mais ou menos em 70, que eles acompanham para que José traz os seus irmãos para junto, José vira para eles e diz, olha, coloca eles em Gósen, porque nessa região é uma região que tem lugares bons para o pastoreio, fica ali no delta do Nilo, mas são lugares bons para o pastoreio. Quando, entretanto, eles são mandados para o exílio, o costume do pastoreio praticamente lhes é arrancado. E o que eles têm que fazer muito? Eles têm que começar a aprender a comercializar, eles têm que começar a se desenvolver em outras atividades. E os judeus prosperam muito no exílio. Muito, muito mesmo no exílio. Não porque se deve buscar isso. Primeiramente isso. Mas eu digo para você, igreja, analise as coisas. Leiam as oportunidades. Empreendam naquilo que vocês aprenderem a fazer bom. O crente, se ele sabe fazer algo bom, aprenda a vender isso que você faz bem. Aprenda técnicas de como apresentar o teu produto, criar valor naquilo que você faz e vender aquilo que você faz. A única coisa que você não vai vender é o evangelho, entendeu? Porque tem muito já pastor vendendo, a concorrência está pesada por aí.
Mas você não vai vender o evangelho, entendeu? De graça recebi, de graça dou. Mas aquilo que você faz bem, aprenda a empreender, aprenda a oferecer, aprenda a ofertar, aprenda a divulgar. Ou se você fala, não, mas eu não faço nada, eu não consigo, eu, por exemplo, com minhas mãos, eu não faço nada bom. Eu sou acrofóbico, Jordani. O que é acrofóbico, Jordani? Você é um homofóbico, você é contra quem faz acrobacias, é isso? Você vai no Circo de Solé, você olha para aquelas pessoas, sangue de Jesus tem... Não é isso não. Acrofóbico é medo de altura, eu tenho pavor de altura, gente. O Jean vem aqui fazer essas coisas, eu não consigo subir na metade da escada. Eu estou falando para vocês que trava em mim, é impossível, é uma coisa assim que... Não vai, eu subo 3 metros, eu olho lá para baixo, parece que o mundo faz aqui. Parece que estica, eu estou na beirada do abismo. Eu falei assim, meu Deus do céu, olha lá o Hades. Entendeu? O negócio fica doido para mim, então eu não vou inventar de fazer uma coisa que eu não dou conta. Tem gente que não nasceu para empreender, ou porque fica sem graça de fazer oferta dos produtos, né? Porque empreender é vender, é criar valor naquilo que você faz. Tem gente que não nasceu para isso. Mas, cara, às vezes tu é tão inteligente. Quando você se permite a ler uma coisa, estudar uma coisa, dá um pouco, você está falando tão bem, você tá conseguindo explicar aquele também. Cara, usa isso, esse conhecimento, sei lá, para outro ramo, para concurso ou para outra coisa. Tente descobrir, dentre os dons que o Senhor te deu, aquele que de alguma forma você pode arrancar dele o seu sustento. Aquele que de alguma forma vai te trazer alguma melhoria. Ler tudo isso é de suma importância. Administrar tudo isso é de suma importância. E o principal de tudo é parar de olhar para a janela do mundo que se abriu nas nossas mãos por meio dos celulares, né? Porque eu vou dizer para vocês, as redes sociais, elas são o filtro da existência humana, a maquiagem que não mostra nem dificuldades, nem os podres, nem nada disso. E quando a gente tenta medir a nossa vida a partir disso daqui, do que a gente vê, eu gosto sempre de relembrar isso, né? Antigamente a grama do vizinho era mais verde, hoje você vê a grama é do planeta todo. Você fala, cara, tá tudo mais verde do que a minha. Eu já fiz de tudo, eu agoo, eu podo, eu faço isso, mas não adianta, tá seca, tá dando fungo, tem alguma coisa. E a gente começa a fazer comparações que não são necessárias de se fazer. E nem se inspirar em homens que, vamos falar sério, que apresentam caminhos fáceis. Não. Olhe sempre para o caminho fácil e diz, não, isso daqui para mim eu já desisti, entendeu? Eu vou pelo mais difícil mesmo, eu vou encontrar aquilo que vai me trazer um recurso mais consolidado. Aprendam a fazer isso. Aprendam a fazer reservas financeiras. Quando vocês estiverem empreendendo, quando vocês estiverem... Porque a gente tem uma mania de querer viver apenas das experiências do agora. As gerações que estão vindo aí, desses meninos, que é a geração Z, né? Geração zumbi. A geração Z, eles vão querer viver muito mais experiências, questões que atraem a emoção deles, do que de fato... segurança. Essa é a grande realidade. Olha isso olha o que eu estou querendo dizer aqui para vocês.
A geração Z vai herdar dos seus pais o patrimônio, eles vão falar, cara, essa casa aqui, eu vou vender e eu vou viajar, quer saber? Eu vou vazar daqui. Eu quero emoção. Enquanto isso, as gerações que são mais nossas, a nossa geração, né? Como é que é os cringe? São os millennials, nós somos os millennials, né? É isso daí que fala, né, gente? É mais ou menos isso, me ajudem aí. Os millennials, que foram os que viram a virada do milênio, a nossa geração, ela vai ser um pouco mais pé no chão. E às vezes, se você aprende a juntar recursos, se você aprende a construir patrimônio aos poucos, se você aprende a juntar dinheiro aos poucos, se você ensina, esses dias eu conversava com uma empresária, e ela é uma empresária muito bem sucedida, ela e o marido dela, eles começaram do nada e eles foram construindo. Os filhos dela, quando eles eram pequenininhos, ela fazia um cofrinho social para os dois, né? Eles iam guardando o dinheirinho lá no cofrinho, o dinheirinho no cofrinho, e no final do ano, quando eles viajavam, eles podiam utilizar aquele dinheiro para poder comprar o que eles queriam. Como aquilo custou muito caro para eles, eles compravam uma coisinha boba ou outra e falavam, mamãe, guarda o resto no cofrinho. Entendeu? E aí eles foram ficando até espertos. Uma vez ela disse que estava sem troco para fazer não sei o que, foi no cofrinho e pegou R$5. Cara, não durou, o oculto, o mistério não durou um dia. Outro dia falou, mãe, alguma coisa está acontecendo nessa casa. Os dois, eles são gêmeos, que ela me contou. Alguma coisa está acontecendo nessa casa. Sumiu R$5 do nosso dinheiro. Tudo bem, os meninos estão aprendendo um pouquinho a ser muquirana, mas isso não, eles hoje estão adultos, mas eles estão aprendendo desde cedo a controlar, a ter um controle financeiro que é importante para o futuro da vida. Entendam só, o INSS, ele vai pagar para vocês, vão contribuir a vida toda no INSS. Quando a gente se aposenta, eu também contribuo para o INSS, eu sou seletista, entendeu? Quando terminar lá na frente, o teto do INSS hoje está na casa de 7 mil. O teto. 7 mil, se você tiver uma família com 5 pessoas, você vive apertado, sem luxo. Sem luxo uma família com 5 pessoas. Normalmente família com 5 pessoas está todo mundo ganhando 2 salários mínimos para conseguir se manter. Entendeu? Todo mundo lá está trabalhando. Essa questão mesmo que eles vão vendendo aí, né, do homem provedor, vocês já viram, estão vendendo muito essa história, e o homem tem que ser provedor, sim, concordo. A minha casa, a minha mulher trabalha, sim, mas quem paga as contas, principalmente sou eu, entendeu? E ela me auxilia naquilo que a gente vai luxar, ela me auxilia. Vamos ter um luxo aqui, vamos fazer uma viagem, vamos fazer uma coisa, amor, já é luxo, aí você entra comigo, entendeu? A gente se associa para fazer essas coisas. Mas, nas contas de casa sou eu, não tem problema quanto a isso. Mas, gente, um casal hoje, tem como viver o cara trabalhando sozinho? É praticamente impossível. Aí vem esses coach, essas mulheres aí falando, não, porque a família conservadora, o modelo de família conservadora, é um homem que ele tem que ter grana para bancar isso, bancar aquilo outro, e eu fico em casa só para cuidar dos meninos. Cara, que mentira, velho, isso daí. Entendeu? A chamada mulher troféu, né, que eles chamam, né, a mulher troféu. Cara, não, na minha vida eu não vi isso. Eu vi meus pais, a vida toda, minha mãe trabalhando, meu pai trabalhando, minha mãe trazendo sustento, meu pai trazendo sustento, dividindo as contas. Eles foram, para mim, exemplos de como você pode se organizar financeiramente para alcançar alguns objetivos da vida. Eles foram exemplos para a gente nisso. Nunca receberam 1 centavo da igreja, vocês sabem disso. Toda a prosperidade do meu pai e da minha mãe foi por conta do trabalho deles. E porque Deus abriu os caminhos também que não tinha explicação, entendeu? De repente apareciam uns negócios, ele falava, vou fazer isso. Qualquer um ia olhar e falar, não faz isso não. Aí de repente Deus ia e prosperava, entendeu? Ou então eles faziam uma leitura do seu tempo e falavam, cara, isso daqui vai ser uma boa aplicação
do meu dinheiro, do meu investimento, e diante disso eles alcançavam a prosperidade deles. Mas por que eu estou dizendo isso? Aprendam a juntar dinheiro, porque quando você junta dinheiro, aparecem boas oportunidades. Eu vi um empresário que eu conheço, que uma vez ele veio até aqui para o Cristosterona. Ele tinha montado uma pizzaria no início de 2019. O que aconteceu no fim de 2019? Pandemia. Eu não me recordo bem, mas, salvo engano, ele me falou que tinha aplicado nessa pizzaria 250 mil reais. Quando terminou o período da pandemia, que houve a determinação de fechar, ele tentou ainda trabalhar com delivery e tudo, mas a pizzaria tinha pouco tempo. O capital tinha se extinguido, o resto do capital foi indo e ele foi tendo que pagar funcionário, tendo que pagar isso. De repente, os funcionários, ele teve que ir demitindo funcionário, e aí ele teve que fazer um monte de acordo trabalhista para poder se resolver. E aí foram alguns anos nisso daí. 1 ano, 2 anos mais ou menos. Ele disse que chegou um momento de desespero dele, porque um empresário, a vida do empresário não é fácil. Do seletista é mais fácil. Eu vou lá, faço o meu, volto para casa. O empresário, às vezes, ele tem 50 empregados. Cara, é 50 famílias que dependem daquele cara. Aí, se ele está andando no carrão, não fica com inveja não, que você não sabe que ele acorda todo dia 4h30 da manhã, perde noite de sono, pensando em como que vai pagar o fornecedor para conseguir manter a empresa, manter os empregados, manter tudo isso. É assim que é a vida do cara. Aí ele disse que chegou um momento que ele pensou em tirar a própria vida. Por quê? Numa sociedade como a nossa, esse tipo de fracasso que um homem vive, ainda mais ele pegou a grana que ele e a esposa tinham juntado, investiu, o negócio deu errado e agora está zerado de novo. Ele disse que queria tirar a própria vida dele, orou ao Senhor e o Senhor foi dando soluções. Esse cara montou uma concessionária. Ele foi pegando um carro aqui, comprava mais barato. Que tem gente que às vezes está desesperada pelo dinheiro, precisa vender, ele compra mais barato, vende pelo preço justo. E foi fazendo isso. Hoje a concessionária dele conta com carros que ele compra à vista. Tem um estoque de mais ou menos uns 30 carros, para vocês terem uma ideia. Eu estou falando de o cara quebrou em 2020, começou a se restabelecer em 2022 para 2023, e hoje já está dessa forma. Sustentando outros empregados e feliz. A mulher dele está trabalhando lá junto com ele e os dois estão aí juntos nesse empreendimento. Eu pergunto para vocês, é muito uma questão de vontade, de desejo. De aprender a lidar com uma coisa ou outra. Entendeu? A moça que fez essas vidraças aqui, que colocou essa porta de vidro, mesma coisa, eu vejo ela lá, não vou falar o nome não, né, que esse daqui vai para, depois esses vidros aqui, eu vejo todos os dias, cedo da manhã, tá acordando, colocando a equipe para entregar, para fazer as entregas com qualidade, faz isso, ela tá lá vendo o controle de qualidade de tudo, e tá empreendendo, e o tempo todo colocando lá, louvando ao Senhor, apresentando ao Senhor. Teve coisas que nós íamos fazer aqui, ofertas que foram feitas para a congregação aqui, que eu divulguei, coloquei lá no meu status. Ela falou, eu quero participar, e participava ofertando, e participava disso, participava daquilo. Para vocês verem, é tudo uma questão de vontade, desejo, preparação, e colocando o Senhor em primeiro lugar. As portas se abrem, as portas se escancaram. Seja para uma coisa ou para outra. Meu caminho foi estudar, né? Eu não sabia empreender direito. O caminho foi, não, vou estudar e vou ficar empregado a vida toda, mas vou ficar empregado, pelo menos. Entendeu? Mas outras pessoas não. Aprendam a olhar, mesmo as crises, e ver oportunidades. Um local que tem crise de água, tem gente que vai falar, quer saber, eu vou financiar um carro-pipa, um caminhão-pipa, e vou resolver. Um local que é difícil acesso, vou colocar uma vanzinha para rodar. E assim as coisas vão acontecendo.
mordomia no exílio. Não dá para a gente chegar para a igreja e falar, vamos pregar a pobreza. Não, não, não. Igreja, vamos apenas entender que é primeiramente o reino de Deus. E as outras coisas, inteligência, sabedoria, temor do Senhor, tudo que você precisa, conhecimento, Ele vai te dar para que você enfrente as situações. E com alegria. Amém? Glória a Deus? E a gente termina essa sequência de ministrações aqui dessa forma. Pastor Divino, está contigo para finalizar.